O Ministério das Relações Exteriores anunciou o envio de 2 toneladas de alimentos produzidos pelo MST para os palestinos da faixa de Gaza. De acordo com o Itamaraty, os produtos serão enviados nesta segunda-feira em um avião da Força Aérea Brasileira rumo ao Egito, na fronteira com Gaza. Pois bem, Paulo, nós temos aí um governo federal que insiste em não reconhecer o Hamas como um grupo terrorista e que, pior ainda, ataca o direito de autodefesa de Israel. Como é que você avalia esse envio de 2 toneladas de alimentos pelo MST? Seria uma maneira de politizar doações nesse momento tão delicado do conflito, Paulo? Claro que é, né? 2 toneladas de alimentos enviados pelo MST. O MST quer que chegue a quem? Quer que chegue ao Hamas. Para começar, ou o MST condenou o Hamas em algum momento? Não, não condena, eles são irmãos de luta revolucionária. O MST também pratica aqui atos de violência. Não chegou no nível do Hamas, talvez por falta de know-how, não por ausência de vontade. Porque as pregações deles, as exaltações deles aos seus ídolos, que são ídolos genocidas, me levam a pensar que gostariam de fazer o que o Hamas faz, se assim pudessem. O governo brasileiro, hoje, é um governo covarde e alinhado a essa escória do mundo. O Brasil, por prudência diplomática, tenta se manter tradicionalmente distante de conflitos que não lhe envolvam diretamente, onde ele não pode obter, inclusive, nenhum tipo de ganho envolvendo nessas questões. Então, o apego às classificações que são dadas no Conselho de Segurança da ONU passaram a ser um lugar confortável para a diplomacia brasileira, onde o Conselho de Segurança ou qualquer outro colegiado da ONU vem a ser um escudo, né, uma justificativa até moral para o Brasil não se envolver naquilo que não está diretamente ligado a ele. Ocorre que essa situação do Hamas, ela transcende essa neutralidade, vamos dizer assim. Não é mais um caso qualquer. Então, o apego à classificação da ONU sobre terrorismo, ele não cabe mais aqui, ele não vale mais. E por que a ONU não classifica o Hamas como terrorista? Porque a ONU é formada por mais de uma centena de países e muitos deles são países islâmicos que são simpáticos ao que o Hamas faz. É muito simples. E aí tem votos para não permitir que isso venha acontecer. Tanto é que Israel é sancionado pelo pessoal da ONU, eles aprovam resolução contra Israel o tempo inteiro. O tempo inteiro. Podem pesquisar, quem está nos acompanhando aí pela internet. Então, essa não classificação do Hamas como um grupo terrorista pelo pessoal da ONU, hoje é uma proteção ao Hamas, e o Brasil está protegendo o Hamas a não rever a sua posição. Porque a situação escalou, agora isso é um problema de todo mundo, sim, e o Brasil passa a cometer um erro e se alinhar ao que há de pior no planeta. O Brasil hoje, infelizmente, da sua posição oficial, não seu povo, é sim um aliado dessa gente, é simpático ao que o Hamas faz. Basta ver as declarações das autoridades brasileiras. Ana, quero te ouvir também, além dessa questão do uso político, né, das doações pelo MST, há também o risco, como bem levantou o Paulo, de que esses alimentos não cheguem às pessoas vulneráveis, não cheguem a quem precise e seja, então, interceptado, pior, né, pelo Hamas no meio do caminho. É exatamente por isso que Israel disse que não vai seguir, né, alguns pedidos de cessar fogo, até para tentar organizar um corredor humanitário, porque todos nós sabemos que um grupo terrorista como o Hamas não vai manter a sua palavra e vai usar qualquer cessar-fogo contra Israel. E engraçado, né, que agora a nossa diplomacia, a diplomacia brasileira, a nossa não, né, a do Lula, a do PT, ela está de mãos dadas com essa turma, os iranianos, né? O Irã, que coloca aí rios de dinheiro dentro do Hamas, financia o Hamas há muito tempo,
Venezuela, Nicarágua, Cuba. Lembrando que em 2022 nós fomos proibidos de dizer que Lula tinha amizade com essa gente, que Lula era amigo de Daniel Ortega, da Nicarágua, que persegue cristãos, anda perseguindo cristãos e até hoje persegue cristãos, padres estão presos, freiras estão presas, mas nós fomos proibidos de dizer isso. Era fake news, não é mesmo? O grupo terrorista Hamas, que hoje é sabido que é financiado pelo Irã, aquele que atracou 2 navios sancionados pelos Estados Unidos no porto do Rio de Janeiro, teve até festinha, né, com membros deste atual desgoverno. É claro que agora, diante do que eles fizeram, a imprensa mundial, né, a velha e carcomida imprensa no mundo e também no Brasil, estão todos nus, né? Você abre as páginas dos jornais e você fica chocado como que, de alguma forma, eles tentam colocar a culpa agora em Israel, os bombardeios de Israel, porque Israel está deixando os palestinos com fome. A gente fala muito aqui também, né, da causa palestina, que é justo discutir a causa palestina. Mas esses dias eu vendo um vídeo de um professor, de um historiador aqui nos Estados Unidos, ele fez uma pergunta muito pertinente. Mas qual é a causa palestina? A causa palestina coloca o Hamas na equação, porque hoje a Palestina ou os palestinos, a causa palestina, ela é liderada por um grupo terrorista. Então, qual é de fato a causa palestina? Vamos discutir a paz entre palestinos e Israel, mas que palestinos? Porque o Hamas não pode entrar nessa equação. Muitos palestinos hoje, já fora da região, em países onde a liberdade de expressão é protegida, onde eles estão protegidos, eles denunciam o Hamas. Então, MST, né, fingir aí uma ajuda humanitária ao grupo Hamas, na verdade não é para a faixa de Gaza, é o que o meu pai costumava dizer lá em Minas, né? Boi preto conhece boi preto. E aí, nesse caso, um grupo terrorista conhece o outro.